Pod Saúde, com Claudete Troiano. Olá, estamos mais uma vez aqui com você através do nosso Pod Saúde e da Frame, que é uma produtora. Vê se você gosta dessa, Elinho. A produtora que mais cresce no Brasil. Eu tô brincando porque, na verdade, ela é uma grande produtora já há muitos anos, com a direção do Hélio Silliman, também no nosso podcast, com essa equipe maravilhosa. E como eu digo, a gente não faz nada sozinho, então eu preciso agradecer a Belarte, que hoje me veste para esse Pod Saúde, tá? A Estrelícia, que mandou flores lindas aqui pra gente. E é tão bom receber flor, né? Faz um carinho assim na alma, no nosso coração, é bem gostoso mesmo. E agradecer ainda o Nino Bram, né? Esse brinco, vocês gostaram? Me lembrou assim um pouquinho o passado. Você vê como a moda vai e vem, né? Até nos acessórios. Um beijo para você, Nino. Bom, e hoje nós vamos contar histórias aqui, histórias verdadeiras, histórias de vida. Imagine você ser diagnosticado com uma doença terminal, muito jovem ainda, aos 29 anos, ter que desistir de todos os seus sonhos. As emoções têm comprovadamente grande ligação com o nosso estado físico. Você é uma pessoa que tem fé? Como você reage aos acontecimentos bons e principalmente aqueles que não são bons em sua vida? Hoje nós vamos conhecer a história de superação e fé. Falaremos sobre a medicina e a saúde emocional, exemplificando de maneira prática como você pode curar a sua vida. Afinal, a cura está em suas mãos. Nossos convidados, o Júnior C., DJ famoso não só no Brasil, fora do Brasil também, produtor musical, empresário, com mais de 20 anos de estrada. Ele estava no auge de sua carreira, com tour marcada para o exterior, quando foi acometido por uma doença diagnosticada terminal. Nesse momento, os sonhos do Júnior paralisaram e a sua vida se transformou. Hoje também recebo a Refornari, ou Renata Fornari, executiva de multinacional, decidiu jogar tudo para o alto e se especializar em um método famoso mundialmente, da escritora best-seller Louise Hay. E hoje é a única formadora no Brasil que certifica terapeutas para esse trabalho. Seu objetivo é ensinar poderosas técnicas de transformação interna que mudaram a sua própria existência e vão mudar a sua vida, promovendo inteligência emocional e construção de autoimagem positiva. Bom, obrigada pela presença dos dois. Vocês não se conheciam ainda, né? Não, mas temos muitas coisas em comum, Já né? temos, assim, um monte de sincronicidade. Que bacana isso. Porque vocês dois passaram, você diretamente, você indiretamente, mas por coisas que ninguém pensa em passar, principalmente quando se tem 29 anos, Sim. não é? Deveria ser proibido acontecer o que aconteceu com você aos 29 anos. Conta um pouco dessa sua história. Você estava no auge da profissão. Sim, já. eu tava no melhor momento da minha carreira e, de repente, por uma paralisia do lado esquerdo da minha boca, fui ao hospital achando que tinha acontecido alguma coisa grave, como um AVC, dormindo, alguma coisa do tipo. Você acordou assim? Acordei, eu comecei a perceber no terceiro dia que minha boca não voltava. No começo eu achei que eu estava um pouquinho cansado e tal, e esse lado esquerdo todo paralisado. E quando eu cheguei no hospital, fizeram uma tomo. A forma como me atenderam eu já achei diferente, que me atenderam muito rápido. Realmente achavam que tinha sido AVC. Quando fizeram uma tomografia, viram que tinha um tumor mais ou menos do tamanho de um limão, de 5x5, no lobo frontal direito do meu cérebro. Que você nunca tinha tido informações não tem histórico sobre na minha ele, família. nem nada. Eu achava que eu tinha uma vida saudável pelas coisas pseudo-saudáveis que eu achava que eu comia, Tá. né? E aí... O que é pseudo-saudável? Aquela coisa, né? Os embutidos, os industrializados que estão na nossa mesa no café da manhã. Aí você começa a entender que o grande problema não é nem a doença. É o acúmulo de toxinas dentro do corpo que faz com que ele não consiga trabalhar de uma forma ideal. E isso faz com que gere doenças. A doença só está ali porque ele tem um campo para prosperar. Ali tem um ambiente próspero para ela. Mas até aí você nada a ver, né? Isso que eu tô falando para você, eu só fui descobrir porque quando me deram, depois da cirurgia,
era tão grande que você falou, não tem nem que fazer biópsia, a gente já vai operar para tirar depois que a gente a gente faz a biópsia, não tem problema. Ô, Júnior, deixa eu só te interromper um minutinho. Claro. Como você recebeu essa notícia? Você achava que tinha acontecido uma coisa pequena, ficou estranhando a Eu quase forma, desmaiei. com a rapidez. É mesmo? Eu quase desmaiei por 2 motivos. O primeiro foi porque quando me mostraram a foto, eu vi que era uma coisa extremamente grave. E grande. E grande. E a gente ainda, naquele momento, como é que é abrir tua cabeça para tirar um pedaço Você do seu perguntou cérebro? o quê? E aí, na hora que eu falei pra ele, eu falei assim, eu vou ter que operar, eu vou ter que fazer alguma coisa. Ele falou, vai ter que operar. E eu falei, quais são as sequelas? Né? Ele falou, ó, desse lado, desse tamanho, a gente tem algumas possibilidades. Você pode voltar com esquizofrenia, você pode voltar com problema de memória, e você vai voltar com parte do seu corpo paralisada. Não. Para piorar isso, o meu plano de saúde estava no período de carência. Ah. Aí eu tive que ir para o hospital público. É. E no hospital público eu fiquei 6 dias para fazer uma ressonância, porque chegar lá tem que refazer todos os exames. Aí é que a gente sente na pele como o povo nesse país ainda sofre, Exatamente. apesar do SUS, né? E aí eu senti uma revolta pela minha emergência e pelo que eu via. Eu via a pessoa sentada no chão tomando soro. Porque era a minha maca no corredor e a maca do lado, não tinha quarto. Eu fui pro quarto 2 dias antes da minha cirurgia só. Meu Deus, quanto tempo você ficou nessa situação? 6 dias no corredor e eu, mais ou menos uns 3 quando eu cheguei à noite no quarto. Teve o dia seguinte, mas ao longo de todo esse processo aconteceram vários despertares de consciência, que eu não estava E esperando. a tua família? Todo mundo ficou desesperado, ninguém estava entendendo, como é que eu tinha 20 quilos a mais do que eu tenho hoje, era bem forte assim, aparentemente saudável, né? Tá. E aí ninguém esperava, não tem histórico na minha família de ninguém que teve câncer. Por quê? Né? Com 29 anos, o que ele estava fazendo? Né? Aí eu fui descobrir tudo que eu estava fazendo de verdade. Era um câncer? Era um câncer chamado glioblastoma multiforme. Nossa, que nome. É o pior, hoje em dia é um atestado de morte mesmo, assim. Descobrir um câncer desse. Exatamente. E normalmente dá no cérebro? Ele é um câncer de cérebro. Chama Tá. glioblastoma multiforme. Ele só dá no cérebro. E o prognóstico da medicina é de 6 meses, com sorte, foi o que eu ouvi da médica, 1 ano fazendo quimio-radioterapia. Então ela falou, Após a cirurgia, hein? após a cirurgia. Não, você pode tirar, não tem, você pode ter ressecção total. Tá. O médico, ele consegue tirar o que está a olho nu. Você não consegue tirar uma célula cancerígena. Ainda mais no cérebro. Não tem como. E no cérebro você não tem margem para... Não é que, por exemplo, às vezes, na mama, não é que é menos pior, mas quando você tira a mama inteira ou a outra também para garantir. No cérebro não tem como. Não, e nós temos várias áreas no cérebro, cada uma responsável por uma reação. Exatamente. Né, Tem Renata? no corpo inteiro. Exatamente, Exatamente. do corpo inteiro. E aí- Por isso que eles te deram esse diagnóstico tão trágico. E mesmo que, alguns casos, dá pra você ter uma ressecção total, mas é o Sim. que eu falei, ele é um tumor infiltrativo. Sim. Mesmo fazendo, esse é o prognóstico. Não ia dar. Não tem como. E o que Por você isso que é fez, terminal. afinal? Aí, num primeiro momento eu tive aquela coisa de você entra num vitimismo, de não entender por que aquilo tá acontecendo com você, né? E foram 3 etapas que eu passei. Primeiro você é a vítima, depois quando você tem as armas na mão, você vai pro combate. Aí depois que você começa a entender o porquê que aquilo aconteceu na sua vida, Mas você fez a cirurgia? eu fiz a cirurgia. Aí Tirou o tumor? tirei parte do tumor. Uhum. Aí quando eu recebi o diagnóstico, a biópsia, o laudo da biópsia, do que se tratava e quanto tempo eu tinha de vida, eu cheguei na minha casa devastado e aí... do E aí nada, que eles deram uns 6 meses, só pra gente entender. depois da cirurgia. Depois da cirurgia. É que era emergencial, precisava tirar aquilo de qualquer maneira, independente do que fosse. Uhum. Descobrimos o que era, e aí quando eu cheguei na minha casa, algo na minha cabeça plantou uma luz que falou pra mim assim, bom, isso só pode ser uma verdade absoluta a partir do momento que não exista nenhuma outra pessoa curada dessa doença. Porque uma verdade baseada em um único ponto de vista, né, uma opinião baseada em um único ponto de vista, não é uma opinião, Uhum. é uma Não é ignorância. uma verdade absoluta. Então, se eu conseguir achar alguém que se curou, eu falei, bom, isso faz todo sentido. Se eu quero me curar, eu preciso ir atrás de quem se curou, não de quem está me garantindo que eu vou morrer. Perfeito. E aí eu Nossa. comecei... Você acha que essa luz veio de onde? Eu acho que... Depois de um tempo, eu entendi que dentro de nós e em tudo à nossa volta, quando a gente de fato quer alguma coisa, eu costumo falar que às vezes eu falo, eu pensei, eu acho que não era talvez eu que estivesse pensando.
alguma luz, alguma força que a gente não sabe descrever muito bem ainda, tá sempre ali para nos ajudar no caminho de maior evolução. Alguém colocou esse pensamento na sua Alguma cabeça? coisa. Eu sempre fui uma pessoa questionadora, Tá. mas ele veio tão claro, num momento tão trágico, que em vários momentos eu questiono isso. E em várias etapas de todo esse processo que eu passei entre cirurgia, porque por mais que eu tenha tirado e entendi o que as pessoas tinham se curado, fizeram e comecei a colocar em prática, 20 dias depois ele voltou maior do que era antes. Meu Deus. Meu Deus. Nós vamos interromper a tua história aqui. Tá bom. O tumor voltou, havia essa luz, né? Esse pensamento na cabeça dele e ele disse que colocou em prática. Nós queremos saber como. Eu quero entender as duas histórias porque elas se cruzam no final das contas, não, né? Eu tô aqui ouvindo ele inteiro arrepiado e grata a você por ter sido esse elo de encontro, porque faz todo sentido as histórias. Vocês acreditam em coincidência? De Eu jeito não. nenhum. Eles usam um termo tão Sincronicidades, maravilhoso. com Isso. certeza. Exatamente. Deusidência, não foi isso que você Eu falou? falei Deusdência. Deusdência. Minha mãe que fala. Deusdência. Deusdência, tá certo. Não Eu também existe. acredito nisso. E você, Renata, como foi? Você tinha que idade quando você descobriu que estava acontecendo com a tua mãe? Eu tinha 13 anos de idade exatamente. Minha mãe descobriu um tumor de 7 centímetros no seio, mas já com metástase. Já tinha pegado gânglio, enfim, tanto que ela Ela tinha que idade? tinha 45. Nossa. Exatamente 45, muito jovem. E eu fui filha, né? Falando no passado agora, de um pai com esquizofrenia não diagnosticada. Então, quando você falou, né, que uma das possibilidades da sua cirurgia, né, era de consequência, né, da sua de cirurgia sequela. era de sequela, era esquizofrenia, eu me arrepiei inteira. Então, imagina, Cláudia, um pai esquizofrênico que não tinha diagnóstico, então eu vi meu pai surtar o tempo inteiro. E minha mãe negava a situação, então foi uma infância super traumática. Quando parecia que não dava mais pra piorar, minha mãe descobre um tumor, e quando falaram 7 centímetros, tamanho maior que um ovo, e já alastrado, o que a gente pensa? Isso faz 26 anos, né? O que a gente pensa? Porque a medicina era bem diferente, né? Não é. tão avançada como Hoje, a gente já pensa, quais são as perspectivas? Mas naquela época era, meu Deus do céu. Então, como é que assim? Minha mãe vai morrer, eu sou filha de um pai esquizofrênico, tenho um irmão mais novo que só chora. Então, pra mim, foi um momento de muito desespero. Um total desespero. E aí, quando minha mãe entrou pra cirurgia e eu fui pra casa, voltei pra casa com meu irmão, meu pai entrou num surto. E eu falei, eu preciso proteger o meu irmão, que é mais novo. Fui pra casa com meu irmão. Quando eu cheguei na cama da minha mãe, tinha um papel de embrulho com um livro em cima. E o livro se chamava Você Pode Curar Sua Vida. E você sabe como esse livro foi para lá? Sim, uma prima da minha mãe que conhecia a história da Louise Hay, que também se cura de um câncer, deram 6 meses de vida pra Louise. Esse que eu tenho em mãos Eu é sei. um Você dos tem em livros mãos. dela. É. Mas quem acompanhou a vida dela, da Louise Hay, ela tem muitos. 26. 26. A maioria livros best-seller editados. mundial. Exatamente. E foi também um acontecimento na própria vida dela, né? Sim, ela também descobriu um câncer que deram 6 meses de vida pra ela. E ela falou, isso é só um pensamento. Um pensamento pode ser mudado. E eu escolho me curar, só que no caso dela, foi a escolha que ela fez, a gente não recomenda pra ninguém. Mas ela não quis nem ser operada. Ela falou, não, eu não quero alopatia. Eu quero primeiro testar algumas coisas que eu venho estudando nos últimos anos. Sim. E aí ela se cura totalmente do tumor e ela foi parar na Oprah. E ela explodiu. Né? Ela ficou muito E escreveu conhecida. muitos livros. E eu vi uma palestra dela aos 80 anos que ela falou, eu decidi que essa vai ser a década da minha vida. Essa vai ser a melhor década da minha vida. Foi no dia do Eu achei aniversário tão... dela. Nossa, eu fiquei tão Foi. entusiasmada que eu falei, nossa, eu decidi que essa é a melhor década da minha Eu vida também. também. Eu também decido E isso. foi, ela lançou o filme dela com 82, com Olha 83 ela começou a namorar. O namorado ficou com ela até o desencarne aos 90. Nossa. Foi, e foi. Tá vendo? Foi, ela decretou e ela, foi exemplo, Muito tá dentro da nossa do que ela cabeça. ensinava até E o que último dia. aconteceu, Renata, quando você descobriu o livro Você Pode Curar a Sua Vida, que é o grande best-seller dela, Sim. lá na cama da sua mãe? Eu, com 13 anos, eu devorei o livro em 3 dias. Foi o tempo que minha mãe ficou no hospital. Eu li o livro inteiro. E aí, aquela sensação já deve ter acontecido com você. Com vocês dois, com certeza. De você ler algo e você falar assim, gente, eu nunca ouvi nada disso. Mas, por um lado, parece que eu já sei. Como que pode? Uma parte de minha parece que já sabe. Fez tanto sentido. E aí, eu fiquei, assim, numa euforia de dizer assim pra minha mãe. Mãe, você vai passar pelas várias quimioterapias, pela radioterapia. Mas se você não olhar dentro da metodologia da Louise Hay, o padrão que tá por trás do câncer é o ressentimento. Então, se você não olhar pra esse ressentimento que ajudou a criar esse tumor, ele vai voltar em outro lugar.
Então você tem que olhar pra isso. E já que esse livro é cheio de exercício, vamos fazer os exercícios do livro. E eu obriguei minha mãe a fazer. E ela fez. Ela tá assistindo a gente. Isso faz 26 anos. 26 anos. Fez que todos os maravilha. exercícios. Foi muito... E Foi um aí, processo de catarse pra ela A mesmo. Louise Hay mudou tua vida. Completamente, porque eu testemunhei, Clau, que o que a Louise Hay ensinava funcionava pra saúde. E eu falei, quer saber? Eu vou testar para as outras coisas na vida. E aí eu fui testando na minha vida para outras coisas. E eu tenho certeza absoluta que eu só tô aqui, só tô viva, porque esse livro mudou o rumo da minha existência, assim, de verdade. Em todos os sentidos. Eu vim de uma Que coisa infância muito, legal. muito traumatizada. Como meu pai era muito doente, ele era um advogado brilhante, mas ele entrava em surto, tinha que parar de trabalhar. Então a gente passou muita necessidade, muita escassez financeira. Então a guinada que eu dei na minha vida, eu jamais teria dado se naquele dia, com 13 anos de idade, não tivesse entrado em contato com isso. Bendita prima. Bendita prima da minha mãe. Bendita prima da mãe. Bendito compromisso, né? E bendito compromisso. Porque- Bendito compromisso. É um comprometimento. E uma criança criança ainda, né? 13 anos, pré-adolescência, ser alertada por uma coisa dessa. Sim. Agora você fala, e a Luíse, do o câncer como ressentimento. Sim. Mas você sabe que eu sempre tive medo da mágoa, do ressentimento? Sim. Sempre. Medo Desde de criança. guardar ressentimento? Medo de guardar. Eu sou de escorpião, eu solto os cachorros. Mas não guardo raiva. Isso é ótimo. Você pode fazer o que for contra mim, eu posso soltar os Isso é cachorros na hora. Não guardo Mas raiva. nunca eu Não fico... levo pra casa. Não fico com raiva, Isso não é fico com super mágoa. saudável. Não fico com mágoa. Eu acho que mágoa só traz ressentimento, só traz coisas ruins E pra uma gente. das coisas que a gente ensina... Não sei, uma coisa que eu tenho desde pequena. Não, é perfeito. Uma das coisas que a gente ensina na metodologia é lide de forma saudável com a sua raiva. Porque se você ficar engolindo, o corpo dá um jeito de dar vazão. Não só com o câncer, existem várias outras Com várias doenças ligadas doenças. à raiva. E nós vamos descobrir. Vamos voltar para a história aqui. Bom, Júnior, que batalha, hein? Menino Pois é, do céu. quando- Você acreditava em Deus? Você tinha religião? Você vai ver como eu acabei chegando em Deus. Tá. Na minha primeira cirurgia, quando eu fui levado pro quarto, o meu colega de quarto era um pastor de Americana. Olha como é que são as coisas. Como é que a tua mãe diz? Deus Deusdência. Deusdência, não coincidência. Senhor Isaías. Ele era- Isaías ainda. Isaías. E aí, ele... Vendo meu desespero, quando eu fui subir pro quarto, olha o que aconteceu comigo, como é que eu cheguei lá. Na hora que era um prédio diferente, saí do corredor onde eu tava lá aguardando, fui pro prédio onde eu ia fazer a cirurgia e tinha um corredor lá com os quartos. O elevador que me levou pra lá, na hora que a enfermeira chamou, abriu a porta, saiu um cadáver do elevador do prédio que eu ia fazer minha cirurgia com a família chorando em prantos atrás. E eu entro naquele elevador pra esperar quando vai ser a minha hora. Ai, quanta aprovação. Ai, meu Deus. Gente Olha do só. céu. Quando eu cheguei no andar, É. eu vi no final do corredor que tava um senhor, que era o seu Isaías, e umas pessoas em volta em um clima ameno. E eu falei assim, como que essas pessoas não estão tão desesperadas como eu? E todo mundo do lado dele. E eu nem sabia quem era ele. Quando eu cheguei no quarto, entra ele no quarto, me vê desesperado com o que eu tinha acabado de ver. Aí eu falei pra ele, olha, acabei de ver isso, me tô com uma cirurgia assim, assim, assado. Ele começou a contar a história dele pra mim. Ele falou que era a terceira vez que voltava o tumor no cérebro dele. E que os médicos tinham dado pra ele 2% de chance dele sair vivo da cirurgia. Aí eu falei... Eu tava tão desesperado que eu peguei e falei pra ele assim, e como você faz pra ficar desse jeito? Calma. Até agora eu tava vendo um senhor lá fora, quando eu cheguei conversando com as pessoas, todo mundo em volta de você. E agora você fala pra mim com a maior naturalidade do mundo que você tem 2% de chance de vida como se não fosse nada. Eu falei assim, eu tô desesperado, provavelmente eu tenho muito mais chance de sair vivo da cirurgia do que o senhor, mas se esses forem os últimos dias da minha vida, eu quero que eles sejam os melhores últimos dias. E desse jeito, eu não consigo ficar. Tá aterrorizante pra mim isso aqui. Como o senhor faz pra ficar dessa forma? Me ensina, eu preciso aprender. E aí, assim mesmo que eu falei pra ele. E é impressionante, porque quando você tá numa situação de vida e morte, você perde a vergonha. Eu nunca falaria isso pra uma pessoa. Certo. Mas Você pede desesperador ajuda. isso, né? E aí ele pegou e falou a seguinte frase pra ele, ele falou assim, ó, quem sempre vai te guiar é Deus. Escuta sempre a voz do seu coração porque ele está lá. Não queira controlar nada. Se preocupe apenas em fazer o seu melhor. Faça o bem, não importe a quem. Isso te acalmou?
Na hora que ele me falou aquilo, eu não consegui entender muito bem, mas aquela frase final ficou em mim, de alguma forma. 2 dias depois, eu só fui entender 2 dias depois, quando chegou o enfermeiro com a maquininha para fazer a barba e o cabelo. Eu cheguei lá e comecei a me olhar na frente do espelho. Antes eu tinha falado com um dos médicos que ficava ali no corredor, perguntando qual era a minha chance. Eu falei assim, bom, qual é a minha chance de sair vivo da cirurgia? Eu falei, uns 80%? Aí ele olhou, é grande, a gente não pode garantir nada, uma cirurgia evasiva, tudo pode acontecer. Eu vou te falar 50%. Aí eu peguei, na hora que eu fui raspar meu cabelo e fazer a barba, eu fiquei olhando no espelho pensando que amanhã tinha 50% de chance de eu não estar mais aqui. Você ficou pensando nisso. E aí eu coloquei uma música que um amigo meu cantou pra mim no WhatsApp, e essa música falava muito chama Essa Força, e ela fala de uma verdade que você vai encontrar dentro de você. De que você vai descobrir processos que é só você que sabe. E de que todas as respostas estão dentro de você. Eu nunca tinha me visto careca, e eu comecei a raspar meu cabelo, comecei a fazer minha barba. E aquela música foi me tomando, e eu vi os cabelos caindo no chão, e eu olhando uma outra pessoa na frente do espelho. Você era cabeludo como DJ? Tinha um topete enorme, que vinha até atrás aqui, tudo. Super vaidoso. E aí, na hora que eu me vi, aí eu vi uma outra pessoa, e eu falei assim, meu Deus, será que isso é um processo de transformação que eu tanto esperei na minha vida? Porque apesar de eu estar no auge da minha carreira, dentro de mim eu me sentia horrível. Tá. Não era aquilo. Não, pros outros eu era um símbolo Sim, do sucesso. Dentro, mas quando eu colocava a cabeça sozinho? no meu travesseiro, era triste, vazio e me sentia um fracasso. Era assim minha vida. E aí eu buscava maneiras de sair daquele sofrimento. Eu falei, meu Deus, será que isso é um processo? Aquela música entrando, e você fica muito reflexivo nesses momentos. Quando eu voltei pro quarto, eu olhei pro teto assim e falei, se hoje for meu último dia, qual seria meu último desejo? Eu não consegui responder. Porque todos os valores que eu tinha até então, frente à morte iminente, eram tão rasos, tão Não eram poucos, Que coisa, hein? que eu não sabia qual era o meu último desejo. Só queria fechar o olho e viver alguma coisa dentro da minha mente. Que me deixasse oportunidade feliz. de renascimento. É. Eu cheguei, sem entender muito bem, eu simplesmente levantei da cama. A minha mãe que ia me visitar lá 20 minutos por dia, enquanto eu estava ali no corredor e tal, e lá no dia da cirurgia também, ela levava livros que os amigos me davam, objetos espirituais. E no hospital público não é que nem no particular, as portas ficam todas abertas. Você sai daqui, entra no outro quarto, sai daqui... Aí eu peguei e passei de quarto em quarto para dar meus livros, para dar meus objetos espirituais, para dar minhas coisas, conversar com as pessoas, saber quem elas eram. Você começou a fazer coisas que você Quando eu voltei nunca pro tinha meu feito. quarto, eu senti uma sensação tão maravilhosa, tão maravilhosa, tão maravilhosa, que eu parei e falei assim, meu Deus, consegui entender qual era o meu último desejo. Meu último desejo era o amor. E eu só pude experienciar o amor porque naquele momento, pela primeira vez na minha vida, eu fiz alguma coisa pra alguém sem esperar nada em troca. Ai, que coisa mais Nossa, linda. que bonito. Linda. Por gente que você não conhecia. Nunca vi tinha na minha visto vida. Um hospital público. Exatamente. Quer dizer, você teve 29 anos de existência e foi experimentar isso naquele que você achava poderia ser seu último dia. Exatamente. Exatamente. Porque os 29 anos da minha vida foram dedicados ao que eu achava que eram valores. E não é. Que era só o meu trabalho, a minha carreira, as minhas conquistas, o que eu comprava. Bom, Júnior, tua história tá tão boa, né? E nos fazendo pensar tanto que dá vontade de ficar ouvindo assim detalhadamente cada instante que você viveu. Mas você parou quando você disse que você fez a cirurgia, você não Isso. morreu na cirurgia, mas o tumor voltou. O tumor voltou. Só Depois de quanto tempo? 20 Você dias. já ficou muito feliz porque você acordou, você estava lá, né? Você não tinha Não, morrido. quando eu voltei, quando eu voltei da cirurgia, você volta... Eu voltei numa libertação completa de tudo que eu carregava de briga na minha vida, de trauma, de tudo que você pode Já voltou imaginar. outro Júnior. Eu não tinha mais meus objetos espirituais para dar para as pessoas quando eu voltei. Mas eu podia, né, dar a minha atenção. Dar Tua palavra, a minha conversar, palavra, o sim, ombro. sim. E E ele voltou em quanto tempo? 20 dias depois. 20 dias? Muito rápido, né, Gente, Renata? imagina. E voltou, você falou maior do que era? Maior do que era antes. Como que pode uma coisa crescer tão rápido? Pois é.
5 centímetros? Ele voltou maior do que era antes e ele tava comprimindo o outro lado do cérebro, né? Porque você tem os 2 hemisférios. Esse lado, o lado direito tava tão inchado que tava comprimindo o outro lado. Comprometendo o outro lado também, e outras Agora funções. a situação era mais complicada, porque na hora que abrissem e desinchassem, não sabia como é que o cérebro ia se comportar. Nossa. Então tinha vários outros tipos de sequelas Ai, meu Deus. na próxima Não, cirurgia. fora a possibilidade de tirar e voltar de novo. Mas... Como tudo você passa ficou? pela cabeça. Exatamente. Nesses 20 dias, por outra coincidência, né, outra sincronicidade, minha irmã ficou desempregada. Então, eu falei pra ela assim, eu vou me comprometer a estudar, encontrar essas pessoas no mundo inteiro. E você ia assistir documentário, viu o nome da pessoa, achava ela no De Instagram. quem se curou sozinho, era isso que você estava buscando. Pessoas que tinham conseguido curar doenças terminais. Eu falei, porque assim, independente Se alguém conseguiu. se é terminal, né, é porque a medicina garantiu que não tem saída. Sim. Então, eu fui atrás do que essas pessoas fizeram. Tá. E aí, fui encontrando várias no mundo inteiro. Jura? Algumas eu falava por telefone, outras eu encontrava no Instagram. E a tua irmã te ajudava nisso? A minha irmã tava fazendo minha comida. Ah, ela Porque fazia comida que estava De desempregada. 16 a 18 horas por dia eu ficava. Eu acordava às 6 horas da manhã. Procurando. Procurando. No mundo todo. Qualquer tipo de doença terminal. Qualquer tipo de doença terminal. E aí, do meu caso de glioblastoma multiforme, eu encontrei 2 pessoas. Onde? Uma na Croácia e outra nos Estados Unidos. Você entrou em contato? Entrei em contato, elas conversaram comigo, me passaram o contato do cara que ajudou elas a se curar. Mas resumindo, o que a grande maioria fez, que era o que eu queria começar a fazer, que eu entendi? Mudaram completamente a alimentação para uma dieta à base de plantas, a alimentação completamente orgânica, e eles blindaram a vida deles de toda a toxicidade que eles entravam em contato. Tipo maquiagem, tipo shampoo, tipo sabonete, tipo radiação eletromagnética. E eles fizeram isso sozinhos? Tiveram esse insight como? Não, eles tiveram... Quando você começa a pesquisar, né, você vai encontrando um que traz a informação aqui, mas chega uma hora que fica óbvio que o que tá acontecendo no corpo, na disfunção que tá levando o corpo a entrar em um desequilíbrio, grave ou não, é um acúmulo de toxina. Então, se você corta a toxina que tá entrando e supernutre o seu organismo, ao invés de continuar intoxicando ele, você dá muito mais chance do seu sistema imune conseguir combater aquilo que tá dentro dele, do que se você tivesse, por exemplo, um outro fato que me deixou, até no momento, assim, foi uma revelação muito grande, foi que nenhuma das pessoas que curaram câncer terminal tinham feito quimio-radioterapia. Você fez? Não. Você também não fez. É uma coisa que nós não recomendamos. Não, aqui, não, lógico, isso aqui não. Né? Mas você conseguiu Quando uma eu coisa tava que poucos conseguiram. Quando eu tava internado do hospital, por toda a pressão familiar, quando eu falei que eu não ia fazer, que foi um Deus nos acude, Sim. Eu fiz algumas sessões enquanto eu tava internado. Tá. Que me acabaram levando a um efeito colateral, onde eu tive que retirar parte do meu crânio porque necrosou o meu osso. Mas tudo bem, pelo menos com relação a... Era na caixa. Com relação ao que eu tinha que fazer, quando voltou, eu tive que fazer a segunda cirurgia, eu sabia o que eu tinha que fazer para conseguir me curar. E você fez isso? Dentro do hospital, a primeira coisa que eu falei, eu não como a comida daqui. Mas o hospital não deixa entrar comida de fora. Eu tive que assinar um termo de responsabilidade. Sim, e a sua mãe? Louca, né? Enlouquecida. Eu tive que proibir os meus pais de irem me visitar no hospital, porque eu tava ficando louco com a loucura deles, achando que eu tava louco. Você acreditou, eu acho que naquela primeira luz que ele conta aqui, né, no início da nossa conversa, você tinha que fazer alguma coisa, já que você já estava na pior mesmo. Não, mas os médicos já tinham te desenganado. Mas o meu raciocínio foi, ao mesmo tempo, era muito prático, porque aquilo que eu falei pra você, se eu tô querendo me curar, faz muito mais sentido eu escutar quem pode me curar do que quem não pode me curar. Que já te deu o diagnóstico. Eu falo, essa foi a melhor falta de opção que eu já tive na minha vida. Porque Faz sentido. Faz sentido. Porque aí eu mudei minha alimentação. Quando você muda a sua E alimentação... o que você começou a comer? No começo, era uma dieta à base de plantas, frutas, legumes e vegetais orgânicos. Tá. E só cru? Não, levemente cozidos. Quando você aquece... Nada de carne? Zero. Nada de laticínio? Zero. Nada de carboidrato? Zero, porque se o intuito é eliminar as toxinas, como é que eu vou colocar hormônio pra dentro, antibiótico? Hoje, 85% da produção de antibiótico do mundo é pro gado. Exatamente, mudou muito. Então, você tem fora os hormônios A comida do gado mudou, o remédio do gado mudou e os nossos também, né?
E a gente vive e a gente acaba tendo todos esses efeitos colaterais, né, de tudo isso que a gente está comendo. Além disso, toda na proteína animal, no caso da carne e outros, do peixe com relação ao metal pesado, principalmente, mas da carne, todo o processo de digestão dela é muito lento. E você imagina que quando o animal é abatido, naquele momento ele já começa a apodrecer. Foi aí que você perdeu esses 20 quilos? Não, eu comecei a perder bastante peso, mas eu recuperei. Eu acabei perdendo mais peso. Hoje eu tô com 70 quilos, né? Uhum. Tá ótimo. Mas na época eu acabei perdendo bastante peso no começo por causa da dieta. Doença. Quando eu levei alta do hospital, porque assim, eu comecei... Os médicos falaram o quê dessa tua ideia de comer planta? A primeira coisa que o médico falou pra mim, falou assim, eu preciso de você forte pra combater o que tá dentro de você, não dá pra você comer alface agora. Uhum. E aí eu vi que eu tava falando com pessoas que não sabiam até certo ponto o que elas estavam dizendo, porque existiam outros médicos que defendiam o que eu tava fazendo. Não estavam no Brasil, mas defendiam. Depois eu fui encontrar no Brasil os médicos que defendiam. Tá. Mas tudo foi muito rápido. Quando eu levei alta, eu encontrei uma senhora chamada doutora Elisa Fukuko Nishiyama, que tinha curado uma série de pessoas de câncer através da alimentação. E olha que interessante. Como é o nome dela? Elisa Fukuko Nishiyama. E minha história com ela é uma coisa muito linda, porque ela virou minha mãe. Ela falou pra mim, vão ser 5 anos do meu lado. Vindo aqui... E a história dele aconteceu em 2016, 2016. Não é? Da descoberta do tumor. Exatamente. E aí, quando eu encontrei a doutora Elisa, tudo que ela falou pra eu fazer e que ela me prescreveu era justamente o que as pessoas que tinham se curado tinham feito. Batia as Nossa! informações, né? Aí você começa a ver sincronicidade. E ela era uma medicina. E você ficou esses 5 anos? Eu fiquei 5 anos do lado dela, deu 5 anos e 2 meses ela faleceu. Nossa senhora, que coisa. Caraca. Foi uma das E últimas que grandes outros missões médicos ou clínicas você encontrou? Aí tem a Fundação ACL, que eu encontrei. Eu encontrei 3 médicos. Dr. Gustavo Vilela, Dr. Paulo Prado e Dra. Sumia Iawasa. Fundação? E a Fundação ACL. ACL. Todos são formados na Fundação ACL através de uma técnica chamada BIDORT. E essa técnica, ela permite que o médico não só diagnostique o que está dentro da pessoa, como também ele possa ver quais patógenos, contaminantes, vírus, bactérias, metais pesados. Mas só para câncer? Para todos os tipos de doença. Porque quando você elimina a toxina, não tem como... Tem o Otto Warburg, que foi um Nobel de Medicina em 1931, que foi indicado 48 vezes para o prêmio, para você ter uma ideia. Ele falou, não existe uma doença que sobreviva em um ambiente alcalino. Alcalino, exatamente. Ele é bem famoso. E o que você precisa fazer? Deixar o ambiente alcalino. Porque se o corpo está funcionando da maneira ideal, vai entrar vírus, vai entrar patógeno, vai entrar contaminante, ele vai saber o que fazer. Então a gente vive errado, come errado. Exatamente. Mas na verdade, somos manipulados a comer errado. Somos manipulados a viver errado. E você curou o seu câncer? Curei. Hoje E o que os médicos falaram? Quanto tempo demorou daquele diagnóstico terrível até a cura do seu câncer cerebral? A partir do momento que eu mudei minha dieta, uma coisa que os médicos começaram a notar 8 meses depois, mais ou menos, foi que a minha telomerase, que é a minha saúde celular, para uma pessoa que tinha chegado lá com diagnóstico de glioblastoma multiforme, ter uma saúde celular que está se aproximando a equivalência de um recém-nascido, que é a telomerase, que é o único momento da vida que você tem uma telomerase tão alta. Uma boa saúde. Eles começaram inclusive a se questionar, achando que estava dando alguma coisa errada. Como é que tá tão bom? Como é que tá tão bom? Aí depois... devia estar tão ruim. Aí eles falaram, será que ele tá acontecendo alguma coisa que a gente não tá percebendo aqui? De repente ele tá tendo uma recidiva e a gente não tá conseguindo entender, isso tem alguma coisa errada. Aí que foi o Dr. Paulo Prado pegou e falou assim, mas será que não é esse o padrão que a gente tem que ter como meta agora? Será que não é esse o padrão que a gente precisa? Então, graças ali, toda essa alimentação da doutora Elisa, aliado ao diagnóstico que eles fazem e a toda a prescrição de homeopatia e suplementação, você consegue ir eliminando, porque ele vê lá, por exemplo, se tem muito metal pesado, não adianta, você pode tomar o remédio que for, se aquele acúmulo de metal pesado estiver ali... Dentro de você não vai resolver. questão de tempo, você tira e as pessoas têm a recidiva.
Imagina você imagina ter um exemplo do peixe que está nadando doente dentro de um aquário com a água completamente suja. Você tira o peixe da água suja, faz cirurgia, dá medicamento, depois põe de volta na água suja. O problema não é o peixe, o problema é a água suja. Tá certo. Eu não sei você, eu acho que Deus guiou a tua vida. Forças guiaram a minha vida, com certeza. Eu acredito em Deus, acho que foi Deus. Eu já volto para a tua sim. história aí, não é? Agora, como que a Louise Hay, voltando na tua história, e você pode curar a tua vida? Porque você está escrevendo um livro, não tá, Júnior? Eu terminei meu livro, tô com um agente literário, inclusive, que está me ajudando. O teu livro fala sobre a tua história. Pela minha história e, principalmente, é um guia prático para as pessoas poderem fazer exatamente o que eu fiz. Tá. E, ao longo desse processo, ter as reflexões que eu tive. Caramba, eu quero esse livro, todo mundo quer. E aí? Me ajudem a encontrar uma editora. Pelo amor de Deus, pra eu passar pra minha olha aí. agente e ela fechar esse contrato. Vamos encontrar essa editora, porque é muito importante isso. Ele tá curado, gente. E olha o prognóstico que ele tinha no início. A prova viva, E você né? faz hoje palestras, né? Sim, Tem uma monitoria Faço uma sobre mentoria. a saúde do corpo, da Sim, sim. sim. E tudo tá entrelaçado. E foi essa grande sacada também da Louise Hay. Foi. E ela também, além da mudança de sistema de pensamento, de perdão, de libertação de passado, de mágoa, de resgate da criança interior, tudo que ela traz para a metodologia dela, ela também conta aí na história dela que ela Sim. fez uma grande mudança na alimentação. Então ela brinca que foi quando ela deixou de vez na vida dela os pós brancos. O que são os pós brancos? Açúcar, farinha, tudo que vai pó branco, ela cortou completamente. Cortou o laticínio também. Aí depois, com relação à dieta, ela foi experimentando muitas coisas. Ela foi crudívora durante muitos anos, depois voltou a comer peixe, enfim, ela foi passeando aí, né, pelas dietas, e ela foi entendendo, assim, a opinião dela, particularmente, tá, com relação à alimentação. No final da vida, eu não acredito que existe uma receita que vai fazer muito bem para todos os seres humanos. Eu acredito que Mas nós somos cada um muito pode diferentes. curar o seu corpo. Totalmente. E depois daquele episódio com a sua mãe, quando você tinha 13 anos e teve o primeiro contato com um dos livros, né, da Louise Hay, que é aclamada assim em todo mundo até hoje, faz quanto tempo que ela partiu? Ela partiu em 2017. 2017, eu acho que ainda recente, né? Mas muito recente. Muito recente. A sua obra vai ficar 7 anos. Acabou de fazer, agora 30 de agosto, a passar. Então, 7 anos da passagem dela. É, muito recente. E a obra dela fica aí para o mundo todo, tudo que ela aprendeu. Agora, você, como ela mudou a tua vida? Você tinha outros planos, outra profissão? O que você faz hoje? Como você entrou? Como ela entrou na tua vida, na tua alma, Perfeito. a partir daquele momento. Foi o seguinte, Clau, naquele momento, testemunhando a cura da minha mãe, entrando em contato, porque nesse livro ela fala de curar, como você bem trouxe, a vida. Então ela fala sobre todas as áreas da vida, não só sobre saúde. O saúde é um dos capítulos. Saúde eu tinha visto, eu testemunhei. Pra mim, minha mãe foi a grande prova, assim como ele, né, viva. E aí eu falei assim, poxa, minha vida tá um desastre. E ela fala que eu posso curar a minha vida. Então deixa eu começar a testar as coisas que ela tá ensinando. Porque ela parte do princípio de que nós temos o poder de interferir na nossa realidade. É o que a gente faz com a nossa cabeça. Quer dizer, uma dor de cabeça tem um motivo para ela. Aconteceu qualquer coisa, por isso que você vai sofrer de enxaqueca. Sim, não é? No final desse livro tem uma grande tabela que vem de um outro livro que se chama Cure Seu Corpo. Que é uma tabelona de todas não dá pra dizer Quase que são todas. Muitas, né? Muitas. Dores, doenças, desconforto nas várias partes do corpo. E a partir do estudo dela, qual é o significado psicoemocional por trás e os padrões de novos padrões de pensamento, né? De afirmações que ela pede para que a pessoa trabalhe. Exatamente. Mas isso no que tange a parte da saúde física. O que eu fui fazer particularmente foi testar as ideias, né, da Louise Hay para as outras áreas da minha vida. Principalmente para carreira, sucesso profissional, dinheiro. O que você fez, por exemplo, para a carreira e para o sucesso? Não, para o dinheiro, vai. Vamos falar do dinheiro. Vamos direto. Saúde vai depois. Pode dinheiro. Manda o dinheiro aí, vai. Pode dinheiro. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, só pra te dar o contexto, tá? Porque meu pai
cada vez mais surtos psicóticos, começou a ficar afastada do trabalho. Minha mãe não trabalhava e eu comecei a trabalhar. Alguém precisava pôr dinheiro em casa. 14 anos de idade eu era registrada. Eu comecei a trabalhar mesmo, assim. E aí, eu ia pra escola, né? Como todo mundo. Eu não tinha tempo pra estudar, pra passar numa USP. Quem passa numa USP fica o dia inteiro estudando depois da escola. É filho né? de rico, normalmente. Exatamente. Exatamente, é verdade. Né? Tem esses privilégios, né? E eu não tive. E aí, eu acreditava, eu sempre disse que eu ia ser psicóloga. Aí eu tinha um tio, que era psicólogo, é ainda, né? Que ele dizia assim, filha, você fala tão bem, você se comunica, você vai ser pobre. Faz alguma coisa com o dom que Deus te deu, vai fazer. E eu me formei em comunicação social, Tá. numa faculdade qualquer. Uhum. E justamente por eu estar numa faculdade qualquer, eu tinha um sonho em ser executiva de multinacional. Porque eu tinha também uma tia que era super próspera. Nossa, eu queria ter a tua família, prima maravilhosa. Colocou, não é? Nossa, Tio foram, legal que deu um conselho bacana. Foram. Ah. E essa tia que ela era uma super executiva de multinacional e super próspera. Aí o que eu acreditei? Esse é o único caminho. Acabou. O que a Louise Hay ensina? Tudo aquilo que a gente acredita piamente é impossível me curar. Isso, Tudo bem, é bom. impossível me curar se acredita piamente. É possível me curar. Ok, a Louise Hay fala, né? Deus só diz sim. Subconsciente só diz sim. Tá. Então, você escolhe aquilo que você quer acreditar. E o poder do seu pensamento tem uma força imensa. E eu tinha esse sonho. E aí, abri o processo seletivo da Unilever, que é uma das maiores multinacionais sim, do planeta. claro. E eu falei, eu vou trabalhar na Unilever. E as pessoas começaram a falar assim, a Unilever só contrata USP, só federal, no máximo PUC. Mas você aplicou Vai. o que ela ensinava. Ipsis Se eu quero, literis. eu posso, eu vou ter. Participei do processo seletivo o tempo inteiro. Eu já tô aqui, esse já é meu chefe, já tô vindo aqui Você trabalhar. imaginava a cena assim? Todo dia, sem parar, desde o dia que eu me inscrevi no processo. Já é meu, não tinha a menor dúvida. Tanto que quando me ligaram pra falar, você passou? Eu me senti até um pouco arrogante na hora. Porque pra mim era assim, eu nem comemorei muito. Eu falei assim, ai, ótimo, Eu sabia. maravilha. Eu tava só esperando você ligar. Quando que é o exame médico? Quando que eu começo? Porque eu tinha certeza absoluta. Absoluta. E eu tinha certeza absoluta que se eu quisesse, eu podia fazer uma carreira meteórica. E aí, eu já comecei a visualizar os meus próximos cargos. De estagiária, me promoveram direto a coordenadora. Eu não passei nem pelos analistas. Nossa. Foi de estagiária para coordenadora. Com 26 anos, eu já era gerente. Com 30, e já numa outra multinacional, eu era gerente América Latina. Com equipe em 11 países. Sempre aplicando o método da Louise Hay. 100%. Acreditando em você, visualizando aquela situação boa e o poder em suas mãos. 100%. Mas, então assim, tinha um mega salário, né? Viajava, classe executiva, carro da empresa, todos aqueles benefícios maravilhosos. Novinha ainda. Super nova, super nova. E um buraco na alma. Ixi, Vazio. encontrou Buraco ele na de alma. novo. É. Um vazio. Não é possível que a minha vida seja só isso. É só isso, então? É só ganhar bastante dinheiro, eu ganhava muito bem, né? Pagar as contas, dormir, passear. Eu tenho que estar aqui encarnada por algum motivo que seja maior. E aí me veio uma pergunta que eu brinco que é a pergunta de $1 milhão. Se eu não precisasse trabalhar, se eu não precisasse sustentar os meus pais, meu pai já faleceu, eu sustento minha mãe até hoje, ela depende de mim. Se eu tivesse vindo uma família milionária, não preciso trabalhar. O que eu faria da minha vida? Porque eu não acredito que a gente tá aqui a passeio. Passear é uma delícia, mas a gente não tá aqui só pra fazer isso. A gente tem um propósito. Ah, eu tenho certeza absoluta. Tem que ter um propósito. Eu tenho certeza E absoluta. você descobriu o teu. Aí a resposta veio. Se eu não precisasse, se tivesse milhões na conta, eu viveria só pra espalhar os ensinamentos da Louise Hay. Porque eu só tô aqui viva por causa dela. E o que você fez? Pedi demissão. Nunca esqueço, eu pedi demissão. Eu respondia pro vice-presidente. Nunca esqueci, eu sentada assim na frente dele, eu falando pra ele assim, então, Renato, eu pedi demissão. Dele, tá, qual empresa fez proposta pra você? Falei, não foi nenhuma outra empresa, eu tô indo pros Estados Unidos, eu vou me formar, vou trabalhar com terapias, com autoconhecimento. Aí ele, tá. Vai embora, E se a gente falou. antecipasse suas férias? Juro que foi isso que ele falou. Essa tá doida. E se a gente antecipasse suas férias? Eu falei, não, Renato, eu entendo a sua reação, mas eu tô totalmente decidida. E eu larguei, assim, Tudo. Tudo. Uau. E foi pra lá. Mergulho. Foi. E hoje Pra lá, você... me formar com a equipe dela. E olha só, ela tinha Você- falecido semanas antes de eu chegar lá. Caramba. Eu passei o treinamento inteiro com as cinzas dela na sala. Por dias que a gente não se encontrou pessoalmente. Uau. Eu e ela. Mas encontrei com as cinzas dela. Tem várias fotos minhas segurando as cinzas dela, enfim. Bom, se encontrou de alguma maneira. Sim. Você se encontrou lá Sim. aos 13 anos Sim, com ela, na com verdade, certeza. eu acho. Com certeza.
E a partir daí sua vida mudou. Hoje, como é o seu trabalho, Renata? 360 graus. Eu comecei a fazer atendimentos individuais pela metodologia dela e muitos cursos em grupo. E a coisa foi dando, né, foi indo dando super certo. E eles me convidaram para ser a formadora no Brasil. E da forma como eles estruturaram a metodologia no mundo, só pode ter um formador por país. Ah, então você é a única. Exato. Então, para mim, foi uma bênção. Porque além de fazer os cursos de transformação da vida das pessoas, que qualquer um pode vir fazer para se transformar, eu formo profissionais Que vão trabalhar com a técnica dela. Exatamente, que vão também espalhar. Então, imagina Mas a hoje, bênção. se uma pessoa que acredita pouco, né, nela mesma, e tá passando por um problema, ou quer mudar a sua vida, quer mudar seu pensamento, só pensa coisa ruim, só pensa coisa desfavorável, porque as pessoas às vezes pensam mesmo assim, né? E a gente Nossa, é eu não estimulado, consigo né? nada, comigo tudo de ruim acontece. E a gente não se dá conta de como esses pensamentos frequentam a nossa cabeça e como é prejudicial. Se uma pessoa comum quiser fazer o curso, pode. Qualquer pessoa. Qualquer uma pessoa. Não tem... E você vai me contar como é esse curso já, né? Tá bom. E você das suas palestras, que devem ser maravilhosas. Estou louca para ir numa. Porque nós temos aqui a Marcela Troiano, e ela, eu acho que tudo isso, eu não sei vocês, quero até saber antes de chamar a Marcela, eu acho que tudo isso está muito ligado à fé. 100%. Não é? Não importa o que falaram para você, Júnior, o que o médico falou, o prognóstico que ele te deu. Tinha uma coisa mais forte dentro de você. E isso é fé. De que não era possível morrer naquela idade e com aquilo que ele te falou. Que você tinha que descobrir uma saída para você. Isso é força, é fé. A fé, eu aprendi muito o que era fé nessa época, porque eu não tinha outra opção que não fosse acreditar. E uma coisa é você ter fé querendo que as coisas aconteçam de acordo com as suas expectativas. Outra coisa é você ter fé acreditando que de fato aquilo é o seu caminho. Que é justamente o que o seu Isaías falou para mim. Escuta a Deus, escuta o seu coração porque ele está lá. Lá dentro está E Deus. isso é a sua intuição. Eu só escutei a minha intuição. Tá certo. Que é a voz, né? A intuição é A isso. intuição é tudo. É exatamente é tudo. isso. E a mulher deveria aproveitar muito, porque é um ser muito intuitivo. Muito intuitivo. A gente Muito se intuitivo. desconecta. Se desconecta por causa dessas coisas todas da vida, talvez por causa dessa alimentação errada, né? Tudo tá pior no mundo. O clima tá extremo, tudo tá pior. É como você mesmo falou há pouco, o gado, a alimentação dele não é como antes, a tua não é. Sim. O pólen tá diferente. Quer dizer, as alergias aumentaram muitíssimo no mundo todo, tá tudo diferente. Mas a fé, ela cura e pode curar a tua vida. E a Marcela Troiano, ela esteve com o único padre exorcista que existe no Brasil, que é o Padre Jader, falando sobre fé. Vamos ver. Olá, mãe. Olá, Reformário. Olá, Junocê. Eu vim até o Santuário do Bom Jesus conversar com o Padre Jader, muito querido. Tudo bem, Padre? Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar sobre fé? Vamos. O que é fé? A fé é algo que você não vê, mas sente. Fé é a certeza da existência de algo maior, né? Fé, eu costumo dizer para as pessoas que é crer, mas crer sem duvidar. Isso é fé. Fé é aquilo que Jesus disse, que remove as montanhas da nossa vida. Difícil explicar, não é? É verdade. Mas você acha que casos de saúde podem ser curados pela fé? Claro que sim. Como Jesus disse, a fé remove montanhas. As pessoas que estão doentes, isso já é, se eu não me engano, comprovado pela ciência. Pessoas que têm fé, pessoas que têm pensamentos positivos, a sua recuperação é muito melhor, muito mais rápida quando ela tem esses sentimentos com ela. Aqui na igreja, teve algum caso já que a gente possa comentar? Há muitos. Pessoas que chegam aqui, às vezes,
doentes, às vezes sem esperança, mas que com a fé dela, ela consegue curas extraordinárias, apenas acreditando que vai dar certo, apenas crendo que Deus vai ajudar, né, que vai dar. E acontece. Muito bacana. Aqui também tem alguns olhinhos de saúde, alguns, né, rituais aí que vocês fazem, né? Não sei se assim, orações, né? Que tudo promove a fé, não é mesmo? Isso, e tudo é através da fé, né? Por exemplo, a gente unge uma pessoa doente. Então, ela tem fé que aquilo é bom para ela. Então, a gente unge ela com aquele óleo e ela recebe bênçãos, né? Então, é tudo de acordo com a fé da pessoa. Às vezes tem pessoas que falam assim, padre, eu quero uma oração do Senhor. Então, ela tem fé que a oração do padre pode curar. E ela consegue, né? Aqui na missa eu percebi que várias vezes você usa a meditação. Por que motivo? Sim, tem missas que a gente acalma um pouco a mente, que a meditação, na verdade, é a concentração. Não é a sua mente para lá e para cá. É você concentrando o seu pensamento em Deus. Então, o que você faz? Você silencia, você acalma, né, para pensar em Deus, as coisas boas que Ele tem para dar. Então, você está meditando. Muito obrigada. Deixa um convite para o pessoal vir aqui ao santuário. Que dia são as missas e tudo mais? Todos os domingos eu estou aqui no centro de São Paulo, né, do lado da estação do metrô Pedro II. É Rua Capitão Faustino Lima, número 101, ao lado do metrô Pedro II, 7 da manhã, 9 da manhã e 3 da tarde. Vem com fé que a gente alcança muita coisa boa através da fé. Com certeza, eu sou uma prova disso. Um beijo. Um beijo, minha filha, um beijo ao Padre Jader também. Agora eu queria saber como entrar em contato com vocês, como fazer o seu curso, por exemplo. Se não importa a profissão da pessoa para se tornar uma formadora também. Formador, na verdade, o título é facilitador ou facilitadora do método Luiz Rey. É o título oficial. Uma facilitadora do método. Eu faço os cursos, eles são obrigatoriamente, porque eles são iguais no mundo inteiro, né? Presenciais, com duração de 1 semana. E eu faço 2 vezes por ano aqui no Brasil. Quem quiser se tornar profissional. Qualquer pessoa. E você faz em que estado? Eu faço aqui em São Paulo mesmo, no interior de São Paulo, num lugar no meio da natureza, coisa mais linda. E vem gente de todo o Brasil? Vem gente de fora do Brasil. Toda turma vem algum brasileiro que mora em algum lugar do mundo. Jura pra fazer? Até aqui pra fazer comigo. E não só é um curso pra você trabalhar com a metodologia. Metade da turma vem só pra autotransformação. E aí são quantos dias? Inteiro vivencial, 7 dias. 7 dias É uma semana também. toda. A gente começa os 3 primeiros dias só com uma vivência de autotransformação. Então, algumas pessoas podem vir só para essa vivência de autotransformação dos 3 primeiros dias. Pode ficar até o final para aprofundar na autotransformação. E quem quer trabalhar com a metodologia, fica daí, com certeza, Renata, a semana toda. Você tem histórias de pessoas que efetivamente curaram a sua vida usando o método Luiz Rey? Nossa, eu tenho histórias, assim, são várias por dia, o tempo inteiro, que chegam para mim no Instagram sem parar. No mundo inteiro, então, nem se fala, porque a gente tem uma comunidade mundial, né? Sim. De Mas aqui no Brasil, muitos já se curaram? Inteiro, imagina, na De minha que frente. tipo de doença? Você tá falando de doença especificamente? De doença, Sim. Quando você fala curar a vida, na minha cabeça, vem de tudo, né? Vem de tudo. Vem de pessoas que estavam completamente desempregadas e hoje estão com grande sucesso profissional, que estavam numa condição socioeconômica e hoje estão em outra. Mas de doença especificamente, sim, a gente tem várias. Nossa, fibromialgia, doenças autoimunes, que assim, não tem o que fazer. Pessoas desenganadas. Totalmente desenganadas. A gente tem caso de câncer também, enfim. E aí a gente toma muito cuidado, né? Em deixar muito claro que a gente não Ninguém recomenda. nega aqui. Não é uma coisa ou outra. É uma coisa não. e outra, que foi o que ele fez. Ele fez a cirurgia. Né? Ele passou pela Fez a cirurgia e até fez um pouco de químio. Exato. Quer dizer, exato. Só um pouquinho de rádio, químio eu não fiz. Não, químio não, só de rádio. Mas não é isso que nós estamos pregando aqui. Nós estamos falando de grandes alternativas. E as coisas se somam. Exatamente, né? devem se somar. Exatamente. E quem quiser fazer, assim, para ter um entendimento melhor da obra dela, também é 1 semana? É uma consulta? Não, a gente tem a parte de atendimento individual, tem cursos que são gravados, não precisa necessariamente ser presencial. Existem outras alternativas de cursos. E qual o seu Instagram? É @refornarioficial.
E valeu a pena mudar? Como você se sente hoje? Mais completa? Nossa, me sinto... Nossa, falta palavra, assim, pra Juro. descrever. Me sinto cumprindo a minha missão no mundo. Me sinto, nossa, realizada, sabe? Eu acordo todos os dias pensando, que bom que eu faço isso da minha vida. Tenho até que tomar cuidado pra não trabalhar 7 dias por semana. Em porque nenhum eu amo momento o que eu você se faço. arrependeu de ter largado o emprego? Zero. E vou te É. falar mais uma coisa. É. Eu jamais, em qualquer multinacional que eu tivesse, ia ter a prosperidade que eu tenho hoje. Nunca foi por dinheiro, mas a prosperidade veio em dobro. Então, como é que eu só posso agradecer? Só posso agradecer. Você acha que foi encaminhada por Deus? Tenho certeza absoluta. Absoluta. Bom, Júnior, eu tô esperando o seu livro. Quero que essa editora apareça rápido. Quem sabe, né? Através assim desse Pod Saúde de hoje, contando a sua história de vida, a história de vida da Renata, porque a gente merece ler, ter esperança. Eu acho que isso enche o coração de alguém. Uma vez, certeza. quando o Padre Francisco, numa das vezes que ele veio ao Brasil, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, já repeti algumas vezes, que deixe a vida te surpreender. E nunca perca a esperança, porque a vida surpreende pelo bem e pelo mal, né? Foi uma surpresa na sua vida o que te aconteceu, melhor duas. O que você fez com a sua vida foi a sua grande, né, meta nessa vida. E o que você faz hoje pelos outros é o que eu gostaria de saber desse seu trabalho. Então, hoje eu tenho uma mentoria que chama Despertar da Saúde Interior, onde eu ajudo a pessoa a se adaptar a essa dieta. E você é vegano? Sim. Eu não falo que eu sou vegano, né? Tá. Eu só pratico uma dieta à base de plantas, É né? além disso. Porque às vezes A marca. o selo vegano traz muitas coisas que eu não compactuo, né? Então, Tá. eu só Você tem uma só alimentação dei pro meu corpo diferenciada. as condições para que ele consiga funcionar de uma maneira ideal. você ensina e plena. isso? Ensino isso junto com a minha mulher para as pessoas, e aí tem a parte da mente, que é onde eu entro com os ensinamentos do Dr. Joe Dispenza, que inclusive é um grande companheiro da Louise Hay. Eram amigos pessoais, Olha só. frequentava a casa Eu dele. não sabia nada disso quando convidamos os dois. Pois é, olha só. Não sabia mesmo. Eu fui pro retiro dele 2 vezes e aí eu voltei de lá inspirado para poder... De que forma eu poderia ajudar mais as pessoas? Porque eu ajudava muito de forma informal. Muita gente me liga para perguntar o que eu fiz, com quem eu me consultei, pegar dicas. E aí eu falei, bom, acho que chegou um momento da minha vida que isso me procura tanto, me chama tanto, que já não tem como eu dizer não, né? E aí hoje, junto com a minha mulher, a gente tem Epa, essa você só mentoria. falou da mulher no finalzinho, né? Da E história. não, e tem minha filha também. Tem a filha? Tem 3 Que idade aninhos. tem? Ai, que legal. Isso Ganhei tudo esse aconteceu presente. depois? Depois. Ai, que coisa linda. Mudei minha frequência, né? Pronto, mudou tudo na tua vida. Atraí... Você se sente uma pessoa plena hoje? Com certeza. Você já fez alguns outros exames nesses anos todos Fiz. para saber como está o seu cérebro? Sim, vim acompanhando até... hoje com um espaçamento de 6 em 6 meses, Não né? tem nada? Zero, não tenho nada. Sumiu tudo. Tudo, não tem nada. Eu fiz uma cirurgia onde eu retirei boa parte, mas isso não significava nada pro meu caso, entendeu? O prognóstico e a realidade era o mesmo. Talvez mais alguns meses de vida, mas... hoje, além da música, eu tenho esse trabalho, tenho as minhas palestras. E quem quisesse te contactar, qual é eu tenho, o Instagram? tenho as 2 minhas contas do Instagram, que é o Tá. Cura de Todos e tem o Junior C Music. Qualquer um dos dois eu tô ali respondendo. E o teu, Renata? Você falou? Falei, Refornaria Oficial. Sim. Tá certo. Para que vocês possam entrar em contato, que lá tem mais, né? Sim, Dessas histórias. Mais detalhes. Olha, eu acho que vocês colaboraram tanto com tanta gente que precisa e que... Essa é a missão. Essa é a minha também, sabia? Com certeza, sem dúvida. Eu soube desde pequena que essa era a minha. E se a gente pôde, através desse Pod Saúde, te ajudar um pouquinho, levar luz para você, esperança no seu coração, o nosso trabalho está melhor que feito. Se você gostou, avise seus amigos, que agora eu estou aqui no Pod Saúde, com produção do Hélio Silima e da Frame, tá bom? Grande beijo, até o próximo. Parabéns aos dois, felizes Agradeço. convidados. Obrigada. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui hoje.